Quando você era criança, você se lembra da ansiedade que sentia em ir no primeiro dia de aula? Sentia medo da escola nova, umas vibrações na barriga? Mas depois que passava esse momento, não sentia mais aquela sensação. Isso porque é comum o corpo reagir assim e sentir esses tipos de ansiedade. Mas tem algumas pessoas que têm crises de ansiedade e isso já não é considerado algo comum para os médicos. Coração acelerado, insônia, dores de cabeça constante, falta de ar, estresse no trabalho, medo do futuro, desespero pelo presente e tristeza pelo passado. São sintomas de pessoas que sofrem com crises de ansiedade. A mídia se surpreendeu com o relato do influenciador digital e empresário Felipe Neto, que teve uma crise de pânico dentro do aeroporto minutos antes de um voo. Desde ontem, que foi véspera da viagem, eu já estava começando a sentir uma angústia muito forte. Um aperto no peito, uma sensação muito estranha. E quanto mais eu pensava na viagem, mais essa angústia vinha. E desde ontem eu parei de sentir empolgação com a viagem e hoje o dia foi realmente muito difícil. Então eu estava sentindo essa angústia e hoje, quando a gente estava a caminho do aeroporto, essa angústia se multiplicou por 50 e quando a gente chegou no aeroporto, eu tive uma crise de pânico. Eu não tinha uma crise de pânico já há alguns anos. É um episódio que eu não desejo para ninguém na vida. Em suas redes sociais, ele afirma que sofre de problemas psicológicos e que passa por tratamentos. Mas mesmo assim, não o impediu de ter tido um ataque de pânico por conta da ansiedade. Eu acho que a essa altura do campeonato não é mais novidade para ninguém que eu tenho problemas psicológicos não tão simples, né? Eu lido com transtornos e problemas que trato e tento ao máximo levar conhecimento a respeito desses temas para vocês, explicar o que acontece comigo para que as pessoas que também sofrem desses males possam entender que elas não estão sozinhas. Um transtorno psíquico, que em alguns casos graves podem evoluir para a síndrome do pânico e depressão. Hoje nós vamos experimentar doces asiáticos. Eu já fiz um vídeo disso com o Lucas, tem vários anos. E hoje a gente vai fazer uma reedição com doces novos, talvez tenha algum repetido aqui, mas tem coisa pra cacete. O que é isso, gente? Café. Como no caso do influenciador Felipe Neto. Bom, vamos descobrir juntos o que é bom e o que é ruim. Quem sofre de transtorno de ansiedade pode sentir medo constante da morte. Atividades simples, como andar na rua no meio da multidão, dirigir um carro ou até mesmo quando pega um simples resfriado, podem causar pânico ao ansioso. A ansiedade é um problema grave que afeta o sistema imunológico e pode desenvolver outras doenças. Para a medicina, esta patologia não tem cura, apenas tratamentos. E por isso, muitas pessoas buscam alívio em medicamentos. A ansiedade é uma doença espiritual e por isso a única cura para essa doença da alma não é a intervenção de medicamentos, e sim um tratamento espiritual. E você, será que você precisa de um tratamento? De repente você acabou acompanhando essa matéria aí e trouxe a sua realidade. Você de repente está aí vivendo abaixo de medicamentos. Nesse momento, só em você assistir essa matéria, passou várias coisas na sua mente, várias lembranças daqueles momentos que, como você viu ali, aquele famoso apresentador, Felipe Neto, falando com respeito a isso, você diz, é a minha realidade, pastor. O programa Fogo e Poder
só está apenas começando, mas eu quero dizer para você de que esse problema sendo espiritual, como você viu na matéria, o comprimido sendo para o corpo, o tratamento para o corpo não vai resolver. Fique ligadinho comigo durante essa programação, porque você pode ter certeza que essa programação do Fogo e Poder vai te ajudar. Se você quiser enviar uma mensagem de texto ou de áudio pelo 11 3573 3500. Você pode enviar mensagem de texto. Se não quiser se identificar, pode colocar como amigo, como amiga, um áudio. Se você está nesse momento sofrendo, ou de repente passou a estar quase me dando mais uma crise de ansiedade, estamos aqui para lhe ajudar. Se acalma. Não deixe isso lhe dominar mais uma vez, que tem só lhe feito mal. Nós vamos colocar agora uma chamada falando sobre a carga negativa e logo em seguida eu volto com a Manuela, que é a pessoa que veio buscar ajuda nessa programação, que está passando por esse momento de ansiedade, dor e sofrimento na sua vida, mas ela veio aqui hoje para buscar ajuda. Acompanhe essa chamada e logo em seguida eu já volto com a nossa convidada de hoje. Você tem visto o agir do mal na sua vida. Nos problemas que surgem, um atrás do outro. Nas vozes que você ouve. Nos vultos que lhe aparecem. Nas noites em que não consegue dormir. No nervosismo. Na ansiedade. No medo. Na falta de paz interior. Você precisa se livrar dessa carga negativa para voltar a viver. Venha arrancar este mal e abrir os seus caminhos. Sexta-feira, sessão do descarrego. Na corrente da sombra do Altíssimo. Às 7, 10, meio-dia, 15 e 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. E em todos os templos da Universal. Então você que percebe que essa carga negativa tem trazido muita influência na sua vida. E o próprio nome, né, já diz carga negativa. É claro que não vai ser para melhor, não vai ser para uma vida boa. Então venha buscar ajuda nessa sexta-feira. Uma Universal mais próxima de você. Você pode ter certeza que vai ter um homem de Deus para lhe ajudar e para lhe orientar. Estamos aqui nesse momento com a Manuela, que a gente vai preservar o nome dela, para não identificar um nome fictício, que veio buscar ajuda nessa programação. Manuela, nós acabamos de acompanhar aí a chamada falando sobre crise de ansiedade. Conta um pouquinho como está a sua vida, ou como tem sido a sua vida aí desde a infância, se isso que tu sofre é algo de agora há pouco tempo ou já vem de um longo tempo. Na verdade, como ela é pequena, né? Meu pai nunca ajudava a gente, né? E a minha mãe brigava com meu pai, que ela queria que ele ajudasse, e ali vai, ali, né? Aí, então tu cresceu num lar bem atribulado. E aí depois eu fui crescendo, né? Aí eu comecei a estudar, né? Tinha muita inveja na família, muita briga, né? Essas coisas. E depois eu queria que a minha mãe ajudasse, né, a arrumar um serviço. E aí um dia eu briguei com ela, que eu, né, como eu conheci a Igreja Universal, e eu tinha uma doença, e aí eu fui curada, né? E ali eu queria que ela me ajudasse, que um dia eu briguei muito com ela, porque como eu queria que ela me ajudasse, ela nunca tinha tempo, né? Ela trabalhava mais, né? Dava assim, mais atenção ao trabalho do que para ti. E um dia eu falei para ela que eu ia, né? Eu ia procurar um serviço e ela não queria que eu fosse sozinha. Mas Deus mostrou para mim que eu tinha que ir atrás, né? Eu tinha que ir em frente. Então eu fui, que um dia eu e ela brigamos, né? Então as brigas entre você e a sua mãe eram constantes? Sim, porque eu queria que ela me ajudasse e ela não ajudava. Não ajudava, entendeu? Não dava essa atenção. Então eu ficava mais pra frente do que ir pra trás, vamos dizer assim, né? Então eu comecei, né,
Aí eu fui crescendo, né? E aí começou assim. Aqui fala que tu sofre com crise de ansiedade, diagnosticada com glaucoma e percebe ser vítima de inveja. Sim. Conta um pouquinho disso pra gente. É que eu, assim, a minha ansiedade é porque eu queria que a minha mãe, ela, como você assim, porque ela brigava muito com meu pai, Sim. entendeu? Porque o meu pai, ele nunca, assim, ele trabalhava, ele fazia as coisas, só que do jeito que ela queria que ele fosse, não era como era para ajudar, entendeu? E a minha ansiedade era o que eu queria que ela me ajudasse. Sim. Porque assim, os meus irmãos, ela ajudava. Mas E tu era como se aquela a expressão patinho feio da família, a ovelha deixadinha mais de ou lado. menos assim. Tu se sentia dessa forma. E uma porque como eu fazia as coisas mais para mim, as pessoas ficavam mais inveja, olho grande, entendeu? Em cima de mim, vamos dizer assim. E hoje, tudo isso que vem acontecendo na tua vida, como tu falou, desde a infância, adolescência, mesmo agora na fase adulta, isso tem impedido tu de dormir? Tu toma algum medicamento para essas crises? Ou só isso dá em alguns raros momentos ou dá sempre essa ansiedade, essa angústia? Não muito? Não. Porque Atrapalha no teu sono, atrapalha na tua vida, alguma coisa? é normal, vamos dizer assim, né? A única coisa é porque que dá mais ou menos que eu falo a verdade para ela e ela não aceita o que eu falo. Ela quer que eu aceite a verdade dela e eu não, entendeu? E gera esse conflito. Isso. E isso te entristece. Isso. E, consequentemente, te angustia. E Por ser filha, se sentir rejeitada, se sentir deixada de lado, não tem um relacionamento harmonioso com a sua mãe, com a sua família, isso lhe deixa desse jeito. É? E o que tu tem feito para mudar essa situação? Aí depois, como, né, eu tenho 35 anos, né? E eu fui mudando, né? Eu fui curando, Deus foi me curando. Algumas coisas tu foi conseguindo vencer ao longo da vida. Mas isso que tu acabou de relatar aí entre tu e a tua mãe ainda não está resolvido até hoje. Porque assim, ó, ela quer que eu fique mais com ela. Vamos dizer, eu sou a mais que ajudo ela. Os meus irmãos ajudam, mas eles não ajudam só naquelas. E eu não, eu sou a única dentro de casa que trabalha, que, né, ajuda mais ela do que... Tu se sente desvalorizada. Isso. Mesmo com toda a ajuda. E isso daí gera angústia, gera essa tristeza, gera esses conflitos de pensamento. Eu falei para ela que se eu arrumasse o serviço, eu ia sair da casa dela, entendeu? E ali ela ficava aqui, não, porque as pessoas sofrem por isso, sofrem por aquilo. Sabe como o mal fica botando, né? Daí ela fica jogando esses acontecimentos negativos na vida das pessoas para te prender. E tu se sente presa. É isso aí. Então tá, nós vamos fazer essa oração agora para que esse conflito, esse lar que hoje, né, além de viver junto, não existe uma harmonia, existe mais um conflito. Pelo que tu relatou aí, não parece ser mãe e filha, parece ser duas inimigas. Não sempre mais a tua parte, mas... Porque um dia um pastor foi né? Acho que foi 2017 ou por ali. E ele foi na igreja e eu falei com ele, entendeu? Eu falei com ele a verdade. Sim. Aí ele foi numa sala que eu e a mãe, entendeu? E o pastor disse por que a gente se brigava muito. Problema espiritual, né? Porque, na verdade, era assim, ó, eu queria que ela me ajudasse nas coisas e ela sempre falava que não pode, ou não podia. Sim. Ou eu queria fazer sozinha e ela deixava que não, porque às vezes tem pessoas que vão fazer mal ou alguma coisa, né? E ali brigava, né? Aí ela falava que eu era muito obediente com ela, não obedecia a ela, não era isso, entendeu?
Então a gente brigava por isso. Entendeu? Mas agora tu veio buscar a ajuda certa, a ajuda de Deus. Aí eu não tinha nada de... Como eu era pequena, não tinha nada de... Do que tem glaucoma hoje. Aí agora que pareceu isso aí, né? Não Faz sei quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos, sei. Então vamos fazer essa oração? Te ajudar? Sim. Fica de pé aí, por favor. O que tem que colocar nesse momento? Tudo para fora, meu Deus. Tudo esse problema espiritual que vem aí ocasionando essas brigas, esse desentendimento entre mim e a minha mãe. Entre eu e a minha mãe, né? Melhor dizendo. Eu quero, meu Deus, pôr um fim nisso agora. Eu quero que, se há um mal, há uma inveja, trabalhando, conspirando contra isso para não ver a gente bem, para não me valorizar, eu quero que também saia tudo isso do meu coração. Porque, queira ou não, já tem 35 anos, como tu falou, desde a infância isso vai gerando porque conflito aí dentro. Deus me deu o Anderson, né? Que eu, na verdade, eu queria arrumar uma casa para mim, só morar eu sozinha. E queria sair na casa dela, porque o Espírito Santo que estava em mim já não queria que eu ficasse mais com ela, entendeu? Pô, eu já sou uma menina de 33 anos, vamos dizer assim, né? Sim. Então já era para mim fazer minha vida, né? Mas vamos... Então aí um dia ela brigou comigo, né? Mais uma vez. Não queria que eu morasse sozinha. E ali foi nesse local que a gente... Gera esse conflito até hoje. Até hoje. Entendi. Coloca a mão no teu peito aí. Fecha os teus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, todas as forças espirituais do mal, que vem trabalhando já desde a infância, colocando essas brigas, esses desentendimentos entre a mãe e essa filha. Tudo que vem trabalhando aí, pode soltar. Você que é o causador, está por detrás disso, causando esse complexo de inferioridade, essas angústias, essa ansiedade na vida dela. Pode soltar. Pode soltar aí agora. O causador aí desses problemas vem colocando as doenças, as perturbações entre mãe e filha, filho e mãe. Pode largar. Vamos, você que está aí, bota as garras para trás. Bota as garras para trás aí. O causador desse problema, o que tu quer fazer com a vida dela e com a vida da mãe? Fala aí. É porque a mãe dela pega muito ela. É? E não ensinou ela a tirar o dinheiro no banco. O que tu quer causar? O que tu quer causar com a vida delas? Pode soltar aí agora. Inveja. Que mais? Olho grande. Toda a perturbação, meu Deus, que está aí na vida dela. Fica amarrado aí. Você que está nos assistindo nesse momento e que está acompanhando desde o início da programação, o que a Manuela falou, as brigas, os desentendimentos entre ela e a mãe que não se entende. Toda vez que é para conversar, há um desentendimento. Talvez seja a sua realidade. Mas aqui você acabou de ver agora, depois da oração, o causador desse problema. O que estava por detrás. E agora você entende o que está por detrás também da falta de harmonia, de comunicação, de um bom relacionamento entre você e a sua esposa, entre você e o seu marido, entre você e os seus filhos. Mas nós vamos ajudar aqui a Manuela, mandando o causador do problema embora. E você que está nos assistindo, se você percebe que isso é a sua realidade, você deve buscar ajuda também numa universal mais próxima de você nessa sexta-feira. Meu Deus, agora, todo esse espírito aí, perturbador, que estava aí no coração dela, na mente dela, no subconsciente dela aí agora. Vamos, pode largar. Você vai ir embora agora. Você vai sair da vida dela. Você vai sair lá do coração da mãe. As brigas, os desentendimentos que estavam entre as duas aí agora. Tudo o mal, vamos. Todo causador aí. Toda a força espiritual do mal. O que estava dominando a mente, o subconsciente dela, o coração, a alma, agora. Tudo mal, em nome de Jesus, que saia. Olha os braços. Respira fundo. Como é que tá agora, Manuela? Como é que estava antes
A gente estava conversando, estava sentindo alguma coisa, algum peso? Eu estava tranquila. É? Mas agora, tá melhorzinha? Melhor do que antes. Então, como a gente estava falando antes, você entende que o problema é espiritual. Então, tu vai continuar buscando ajuda na sexta-feira. Agora foi uma oração para tirar aquele peso, tirar todos aqueles conflitos. Mas a busca na sexta-feira é que vai realmente te ajudar a te fortalecer. Tá bom? Coloca a mão no teu peito. Meu Deus, eu abençoo a vida da Manuela, que veio buscar ajuda e está saindo, meu Deus, com essa ajuda, a permanecer e prevalecer. Eu te abençoo no nome de Jesus. Tá bom? Então, pega firme, agora continua firme, para que assim tu possa prevalecer sobre isso, tá bom? Tá bom. Pode ir por aqui por esse ladinho aqui, ó. E você que está aí nos assistindo e que você diz assim, pastor, o caso da Manuela aí é a realidade da minha vida. Então, como eu falava anteriormente, busque ajuda ainda hoje. Eu não sei o momento que você vai estar me assistindo, mas eu tenho a certeza que a partir das 7 da manhã você pode procurar uma universal mais próxima de você. Ainda que não seja sexta-feira, o dia que você for, você vai encontrar ajuda. Nós vamos agora a mais uma chamada falando com respeito ao espírito de inveja e que nós temos combatido todas as sextas-feiras e logo em seguida eu volto falando mais. Ela age de modo silencioso, disfarçada nos elogios, ou até mesmo de forma direta. Assim é a inveja. Possuidora de uma força destrutiva, sua atuação é capaz de alcançar qualquer área da vida de uma pessoa. E não importa se é o invejoso ou o invejado. Quem por ela é atingido, prova das mais amargas perdas e resultados nesta vida. Pois a inveja apodrece até os ossos. E somente por meio da proteção divina é que podemos ser guardados de toda e qualquer forma de atuação deste mal. Por isso, nesta sexta-feira, realizaremos a sessão do descarrego contra a inveja. Às 7, 10, meio-dia, 15 e 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. E em todos os templos da Universal. Se você percebe que você é vítima de inveja, procure hoje mesmo. Não precisa esperar sexta-feira. Não sei, como eu falava anteriormente, o momento ou o dia exato que você vai estar assistindo a programação, mas procure ajuda. Não espere até sexta-feira. Mas se caso coincidir no dia de sexta-feira, você pode buscar ajuda, porque a inveja tem destruído a vida de muitas pessoas, tem causado destruição não só física, mas a principal da alma, tem angustiado, afligido a vida de muitas pessoas. E todas as sextas-feiras nós temos feito um combate forte a esse espírito de oposição, esse espírito de inveja. Você vai acompanhar agora o testemunho da Stephanie. A Stephanie foi vítima de inveja no seu casamento, mas ela buscou ajuda e você vai ver o que aconteceu na vida dela. Acompanhe. Eu acho que todo sonho de uma mulher é se casar. E não era diferente para mim, eu também tinha esse sonho. Me casei e a partir do momento que eu me casei, eu costumo dizer que o mal já entrou no nosso lar junto com a gente. Havia uma pessoa que fazia parte do nosso ciclo familiar e essa pessoa ela demonstrava claramente uma indiferença entre eu e o meu esposo. Ela já tratava de uma forma mais rude, com uma certa ignorância. Já o meu esposo não, ela já tratava de uma forma carinhosa, sempre defendia ele. E todo mundo me avisava, falava, olha Stephanie, eu acredito que essa pessoa tenha inveja de você. Só que como era uma pessoa muito próxima, eu não tinha essa visão sobre ela. Quando meu filho nasceu, ele nasceu prematuro, de 36 semanas. E o meu filho nasceu saudável, ele veio direto para o nosso colo. Só que quando a gente saiu do hospital já começou um segundo sofrimento. Meu filho passou por 5 pneumonias e
Junto com isso, eu já descobri um segundo problema, que era o problema da tireoide. Comecei um tratamento com um medicamento, eu usei esse medicamento por 1 ano, e esse medicamento simplesmente não mudou em nada. Foi quando a médica decidiu trocar o medicamento. Comecei esse outro medicamento, cheguei a usar a dosagem máxima do remédio, juntando com antidepressivo, e comecei também a ter muita arritmia cardíaca, então eu ficava com a visão turva, preta, e cada dia pior. Cada dia mais afundada numa depressão, cada dia mais reclusa, e sempre falando para o meu esposo que eu não queria mais ficar com ele. E eu me sentia muito mal com aquilo, mas eu não entendia porque que eu reagia daquela maneira. Então eu comecei a me tornar uma esposa ruim, uma mãe ruim, eu não dava atenção para os meus filhos. Onde eu pudesse jogar eles, eu jogava. Então eles estavam sempre com a minha sogra, eles estavam sempre com a minha mãe, porque meu esposo trabalhava. E eu nunca fazia parte da vida deles. Eu acho que, de uma certa forma, eu não queria que eles pegassem aquele sofrimento que eu estava sentindo para eles. Porque eu pensava em tirar minha própria vida. Então eu ficava me perguntando, se eu chegar a esse momento e eles estiverem afastados de mim, eles não vão sofrer tanto. Então foi quando meu pai, vendo o meu sofrimento, decidiu procurar ajuda. E ele foi até uma casa de encosto. Chegando nessa casa de encosto, uma mãe de santo falou para ele que havia sido feito um trabalho de bruxaria para acabar com a minha vida. Essa mesma pessoa que já tinha essa inveja de mim, ela fez um trabalho para acabar com a minha vida. E esse trabalho foi dito que eu não passaria do ano de 2022. Eu contei para o meu esposo decidiu me levar na Universal. E quando eu cheguei na Universal, o pastor orou por mim. E naquele momento eu já senti uma paz. E todas as sextas-feiras tinha corrente de libertação. E ali foi quando realmente eu vi que a minha vida foi mudando. Eu comecei a ter mais paciência, eu comecei a conversar com meu esposo, coisa que a gente não fazia, porque eu não tinha essa paciência de conversar com ele. Comecei a ficar mais com as crianças e, frequentando as reuniões, eu comecei a ter sede da palavra, eu comecei a ter sede de Deus. Comecei a buscar muito mais, comecei a me dedicar às coisas de Deus. Então, todos os dias eu comecei a ler um versículo, por mais que eu não entendesse, porque eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, por mais que eu não entendesse, eu comecei a ler um versículo, ia na internet, pesquisava o que significava, o entendimento daquela palavra, e eu fui cada vez me aprofundando mais. E uma reunião eu comecei a buscar e eu tive uma oração sincera com Deus. Eu falei para Deus, meu Deus, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu quero sair daqui uma nova criatura, e se o Senhor entrar dentro de mim, eu prometo que a partir de hoje vai ser tudo diferente. Eu vou me dedicar e eu só quero que o Senhor esteja comigo, porque se o Senhor estiver comigo, eu vou ter força para continuar. E a partir daquele momento, eu senti o abraço de Deus. A partir daquele momento, eu senti que Ele realmente estava comigo. E eu nunca senti uma paz e uma felicidade tão grande que eu senti naquele dia. Eu tive a certeza que eu tinha recebido o Espírito Santo. E a partir daquele dia, a minha vida realmente mudou. E essa pessoa que fez esse trabalho, que tem essa inveja, ainda continua no meu ciclo familiar. Só que a inveja, o trabalho de macumba já não pega mais em mim. E a sentença que foi dada para mim em 2022, que eu não passaria daquele ano, realmente foi cumprida. Porque morreu a velha Stephanie, aquela pessoa depressiva, aquela pessoa com a saúde totalmente debilitada e com o casamento destruído. E nasceu uma nova Stephanie, com um casamento totalmente restaurado e abençoado por Deus. A saúde nova, como se eu fosse uma criança. E uma pessoa totalmente feliz e revestida com o Espírito Santo. A Stephanie conseguiu vencer a inveja através da fé, quando ela buscou ajuda no lugar certo. Talvez você esteja me assistindo e está buscando ajuda nos lugares errados, como ela também procurou e não encontrou. Mas você pôde ver a transformação na vida dela através da fé. Nesta sexta-feira, você procura a Universal mais próxima de você. Você que me assiste de Palhoça, vamos ter as imagens aí da nossa igreja. Você pode nos procurar ali na Avenida Aniceto Zac, número 1029. 7 horas da manhã, a primeira sessão espiritual do descarrego, depois 10, meio-dia, às 15 e especialmente às 19h30, a principal
sessão espiritual do Descarrego do Dia. Antes de finalizar a minha participação, eu quero dizer para você de que é possível sim você vencer através da fé a inveja, a ansiedade, a dor, seja lá o que for que foi feito contra a sua vida. Só basta você buscar ajuda. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.